Religião primitiva é o nome dado para crenças e práticas religiosas de culturas pré-letradas que não tenham desenvolvido formas urbanas e tecnologicamente sofisticadas da sociedade. É tradicional entre os povos nativos de ilhas da Oceania, algumas já extintas, Ásia, África e povos indígenas da América, onde todos são restritos tribos, famílias e clãs. São religiões primitivas, o politeísmo, xamanismo, totemismo e panteísmo. Dentro deles temos suas principais características. Politeísmo, crença na existência de vários deuses, idolatria, adoração de imagens e ou representações de divindades, sacrifícios, o oferecimento de vidas humanas ou de animais em sinal de louvor aos deuses, sacerdócios, representantes da divindade, aqueles que cuidavam dos assuntos religiosos e tinham o poder de oferecer sacrifícios à divindade. Dentro do assunto dos aspectos das manifestações religiosas, refletiam-se sobre dois aspectos. O primeiro seria o pouco conhecimento a respeito da vida espiritual de Deus, e o segundo marcaram o início do desenvolvimento espiritual da humanidade. Atualmente, são religiões de sociedades não alfabetizadas, em algumas nações africanas e normalmente em sociedades tribais. Mitologia egípcia. Rituais. Além de inúmeros rituais do templo, incluindo a cerimônia de oferecimento da manhã e reencenações de mitos, houve cerimônias da coroação e o festival Sed, uma renovação da força do faraó durante seu reinado. O festival de Opet, em Karnak, envolveu uma procissão carregando a imagem do deus para visitar os outros lugares significativos. Curiosidades. Em muitos lugares, os egípcios adoravam animais específicos que eles acreditavam serem manifestações de divindades. Todos os deuses têm uma parte do corpo humana e outra animal. Os templos eram um método do Estado de sustentar os deuses, pois suas imagens físicas eram obrigadas e cuidadas. O mito mais importante foi o de Osíris e Ísis. O divino governante Osíris foi assassinado por Sete, deus do caos, então ressuscitado por sua irmã e esposa Ísis para conceber o herdeiro, Horus. Osíris se tornou o governante dos mortos, enquanto Horus eventualmente vingou seu pai e se tornou rei. Deuses. Amon-Ra. Primeiro deus do panteão de deuses egípcios, responsável pela criação do mundo. Tote. Filho de Ra, patrono da lua, deus da sabedoria e da cura. Osíris. O mais importante descendente do deus Ra. Osíris foi o primeiro faraó egípcio, é o deus do julgamento e da vida após-morte. Ísis. Esposa e irmã do deus Osíris. Ísis é a deusa da fertilidade, do amor e da magia, descrita como piedosa e protetora. 7. Deus do caos, das guerras, da escuridão, da inveja e traição. Néftis, irmã de Ísis, Osíris e Sete. Néftis é a esposa de Sete, deusa das terras áridas e dos desertos da morte. Horus, deus dos faraós e das famílias, é filho de Ísis e Osíris. Anubis, deus dos mortos e doentes, responsável por conduzir as almas após a morte, filho de Néftis e Osíris. O totemismo é uma crença religiosa que utiliza o totem como elemento espiritual de adoração, em que existe uma conexão com o animal ou planta espiritual que serve como símbolo ou guia. Esse relacionamento tem como fundamento uma origem em comum entre os dois seres. Supõe-se que, através dessa crença, um grupo de pessoas ou um indivíduo em particular interaja com essa criatura espiritual, que os representa e os guia. Esses símbolos espirituais tendem a representar uma família, uma tribo, uma linhagem ou um clã. Rituais e festivais do totemismo. O totemismo é rico em cultos e rituais, que podem ser divididos em 4 tipos. 1. Cultos negativos. São as cerimônias que visam concentrar sobre uma única pessoa um completo sistema de proibição. 2. Cultos positivos. São as festas e celebrações. 3. Cultos representativos. Formas de relembrar as origens, evocando épocas distantes. 4. Ritos expiatórios. Festas tristes que tinham por objetivo enfrentar uma catástrofe, recordá-la ou deplorá-la. Os rituais do totemismo também variam dependendo da tribo, clã ou pessoa específica que pratica a crença. Portanto, são muito variados, e entre os mais importantes estão os seguintes. Shona, em que o uso de totens, geralmente animais, serve para identificar os clãs que dominavam a região e formavam as grandes civilizações e dinastias antigas que habitavam. Maori, que tem a crença de que tudo está relacionado entre si pelos ancestrais de cada animal, planta ou pessoa, ou seja, baseados em genealogia. Bihor, uma tribo organizada em vários grupos conectados entre si por seus ancestrais comuns, onde os totens são usados para representar os ancestrais e podem ter formas de animais, plantas ou objetos inanimados.
E por último, eles estavam indo o totemismo individual, onde uma pessoa em particular sonha com um de seus ancestrais e isso no sonho nomeia um animal ou objeto através do qual ele se manifestará na realidade.